noite a todos. Que bom ver vocês aqui na noite de hoje. É sempre muito bom estar aqui. Aliás, faz parte do meu tratamento, né? Esse trabalho voluntário é algo que eu me propus a fazer para me tratar espiritualmente. Somos chamados, né? A gente não pode fugir. Tem uma hora que a espiritualidade, o universo nos leva para este caminho. Então, nessa de orar e vigiar, que a gente consiga escutar aí o momento certo. Não é na hora que a gente quer, não é na hora que o outro quer, mas é na hora que deve ser. A leitura de hoje traz para a gente o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à vossa mão direita. Puxãozinho de orelha pra gente. O item 7, que tem como título Convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição. O trecho do Evangelho nos diz o seguinte: disse também aquele que o convidaram: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos, não por terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. A nossa reflexão do livro Renovando Atitudes. Conveniência. Fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente, dando o melhor de nós, sem pensar em retribuições. Eis a base do amor incondicional. E como é difícil, porque a gente quer sempre o retorno do outro. Em muitos momentos questionamos a gratidão do irmão, porque aquilo que oferecemos com o interesse de receber algo em troca. Ninguém aqui quer fazer algo por nenhum irmão, sem que receba algo em troca. É natural da nossa condição. Mas que a gente possa vigiar esse nosso comportamento. Porque quando Jesus trouxe para a gente aí a orientação de orar e vigiar, não é vigiar o outro não, viu gente? É vigiar o que está dentro de nós. É nos olhar. É vigiar os nossos pensamentos, os nossos impulsos. É vigiar o momento em que temos algo a festejar e que a gente convida prioritariamente aqueles que possam nos dar os melhores presentes. Porque a gente quer na nossa festa os convidados de banho tomado, os convidados gentis e os convidados mais generosos. E isso não faz de nós pessoas ruins, mas que a gente possa sim fazer esse convite de maneira despretensiosa. E é claro, tudo que Jesus nos trazia em seus evangelhos são metáforas.
Na verdade, nós devemos mesmo convidar a essa festa as pessoas que nos trarão as melhores mensagens, as melhores intuições, que nos trarão as melhores energias, porque não são os presentes materiais os mais valiosos. É o abraço, é o ombro amigo, é o olhar de compreensão. É aquilo que a gente deve buscar como presente no momento de festa. Esse momento de festa normalmente traz para a gente a ideia de confraternização, de alegrias, mas pode ser também um momento de partilha, um momento de compartilhar inclusive nossas dores. Aquele de quem menos esperamos o apoio, a ajuda, é de onde vem. Às vezes aquele a quem a gente coloca toda a nossa atenção, toda a nossa expectativa, acaba não correspondendo. A sinceridade é o melhor antídoto para afastar as falsas amizades, as amizades das aparências, as amizades dos presentes caros, as amizades dos bens materiais. Convidar à mesa os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, na recomendação de Jesus, é angariar relacionamentos satisfatórios, relacionamentos leais, estimulantes e sem segundas intenções. Talvez por querermos levar vantagens e proveito em tudo, tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo amizades vazias, distorcidas, que representam verdadeiras parasitas de nossas energias. Aquilo que a Joana mencionou antes. Quando a gente vigia e em oração, a gente mantém a nossa vibração num nível elevado. E as pessoas que atraímos, aquele amigo que está ao nosso lado, aquela amizade que faz parte do meu cotidiano, é exatamente a energia que eu tenho gerado. Daí a importância de se trabalhar, de se preocupar, porque esses pensamentos ruins, essas ideias de vingança, de inveja, de mágoa, serão exatamente as mesmas energias que eu terei por perto daquele meu amigo tão próximo. E que felicidade quando eu consigo gerenciar isso e eu consigo atrair para perto de mim pessoas que de fato vão me trazer os melhores presentes, que não são os materiais. Às vezes pode ser aquela pessoa bem simples, num encontro, num dia em que eu preciso exatamente desse encontro. Mas, se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e nos aceitarão como somos. Não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas, apenas compartilharão conosco o carinho de bons amigos. O refrão da conveniência é: eu vou te amar se me recompensares, eu serei teu amigo. Se me convidares, eu te prestigiarei. Se ficares sempre ao meu lado, eu te amarei. Se concordares sempre comigo, concordarei contigo. É fácil estar e amar a pessoa que só diz sim pra gente e que concorda com tudo que falamos. O bom amigo, o adulto, o equilibrado, maduro nas nossas relações interpessoais, pode ser aquele amigo que, no momento em que a gente espera um sim, nos diga não. Que diante de uma expectativa nossa, que possa dizer que não vai estar conosco naquela ideia que não é a melhor ideia. Porque o melhor amigo não é aquele que diz sim para tudo.
Se diante de uma ideia de vingança, a gente recorre à pessoa que ama, a um amigo, a um familiar muito próximo, a ajuda para colocar em prática tais planos de vingança. E o amigo leal, o amigo que de fato está conosco para contribuir com a nossa evolução espiritual, vai ser exatamente aquele que vai dizer que estamos errados. E ficamos chateados muitas vezes. Como assim você não me apoia? Como assim você está do lado da pessoa que me magoou? Se você é meu amigo, se você é minha irmã, se você é meu marido, minha mulher. É necessário ouvir o não, ponderar, e é necessário também ser aquele amigo que diz o não. Porque a gente está falando aqui só do amigo que quer a ajuda do outro. Mas diante do pedido de ajuda de um amigo, que sejamos aquele irmão e aquele amigo que possa dizer não, se a resposta correta for essa. Se o amigo estiver com ideias, com pensamentos tóxicos, ruins, maléficos, que você, que nós, que sabemos, que temos um pouco de esclarecimento, a gente já não tem toda a cortina fechada. Estamos aqui todas as terças, fazendo a leitura e considerando sempre aquilo que Jesus faria. Jesus apoiaria uma ideia sua de fazer mal ao outro? Jesus apoiaria uma ideia sua de fazer caridade e publicar? E falar aos quatro ventos? Porque na verdade a gente também tem que considerar aqui a temática do capítulo 13, que fala pra gente que aquilo que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Inclusive nas nossas ações, orientando, ajudando, falando uma palavra amiga para o outro. Nossa, você viu? Fulano estava desesperado e eu fui lá e ajudei. Fulano orientando, conversando. Nossa, você viu aquela família que passava fome? Que tinha necessidades básicas de alimentação? Nossa, agora está tudo bem, graças a Deus, porque eu fui lá e levei uma cesta básica para aquela família. E a gente tem essa tendência. E não é por mal, viu, gente? Às vezes, a nossa língua coça para publicar, porque é uma notícia boa. Só que aí a gente deve pensar. Toda a caridade que eu faço, eu devo fazer buscando a retribuição do alto. Porque se eu chegar aqui e falar para vocês as coisas boas que eu tenho feito, me vangloriar delas, vocês vão me aplaudir, vocês vão me elogiar, e a recompensa eu estarei recebendo de vocês. Só que a recompensa que eu preciso e que eu devo buscar é do alto, é do universo. Então que eu deixe para o universo, que eu deixe para a divindade, para o Criador, que eu deixe para Jesus, nossa fonte inesgotável de luz e de inspiração, que eles possam me recompensar com mais sabedoria, me recompensar com mais fé, que isso possa fortalecer a minha fé nessa jornada que é tão difícil. É tão difícil estar aqui depois de 14 horas de trabalho, é tão difícil estar aqui com tantas dores físicas, né? Sair de casa, nossa, mas eu preciso mesmo é tomar um analgésico e deitar. Não, eu preciso mesmo buscar a força e pegar aí as rédeas da situação, porque a mim cabe a responsabilidade de cuidar da minha evolução espiritual. Até porque lá adiante o mérito será meu também, por conquistar, por obter essas bênçãos que a gente está buscando aqui hoje. Vai ser meu mérito quando lá adiante eu me ver numa situação de maturidade espiritual bem melhor do que a que eu vivo hoje, e que vai me dar uma situação de muito maior tranquilidade, onde eu poderei enfrentar problemas de maneira mais
serena. E que eu não tenha que necessariamente sofrer diante dos problemas e das dores. Porque a gente precisa passar por essas provas. Sabe aquela semana de prova que a gente fica num nível de ansiedade, de estresse enorme? Para quê? Eu tenho que passar pelas provas. Os problemas são nossas provas. Agora que isso não tenha que ser um sofrimento maior. Que eu não tenha que sofrer além da conta. Porque tudo a seu tempo. Porque eu posso entregar, desapegar, como nos disse a Nietzsche, que eu possa deixar todos os meus problemas nesse momento distante e permitir que esta casa com portas abertas possa receber toda a carga energética que eu vim aqui buscar e que essa casa está oferecendo junto à espiritualidade. Os sentimentos verdadeiros, eles não são mercadorias permutáveis. Os sentimentos verdadeiros são alimentos nutritivos das almas, os quais nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento perante as lutas expiatórias. Que os nossos problemas, que as nossas dores possam nos alimentar, possam fortalecer a minha fé, para que eu possa ponderar em muitas situações. Quando esperamos que os outros supram as nossas carências e nos façam felizes gratuitamente, não estamos verdadeiramente amando, mas explorando os outros. Que a gente possa amar, independente desse amor ser correspondido ou não. E deixar claro aqui que a gente não está falando de relações tóxicas. Nós não estamos falando de amar e permitir que o outro nos faça mal. Estamos falando de relações sadias. Independente da pessoa ser grata lá adiante ou não, que a gente possa fazer e dar o melhor da gente. É claro que ninguém quer estar do lado de alguém que só nos machuca. Então, também você precisa se dar um tempo. Você precisa se permitir não aceitar isso. Mas que a gente possa fazer o bem sem esperar algo em troca. Que a gente possa fazer aquela caridade, que a gente possa dizer as palavras ou oferecer os ouvidos para alguém que precisa, sem esperar que essa pessoa possa te oferecer quando você precisar. Eu lembro de uma vez que eu estava na faculdade e eu sempre muito prevenida levava guarda-chuva. Descemos do ônibus e aí eu com aquele guarda-chuva enorme me ofereci a pouca gente no ônibus tinha levado e oferecer carona, levei as pessoas do ônibus, fiz várias idas e voltas do ônibus até o lugar coberto da faculdade. E num momento me senti o máximo, né, que a gente gosta de fazer essas coisas. Fazer o bem é legal, é gratificante. E numa outra situação, eu não levei o guarda-chuva. Pensa que ninguém me ofereceu carona para ir. Gente, quase todo mundo do ônibus eu levei meu guarda-chuvão e eu tomei chuva no dia que eu não levei o guarda-chuva. Fiquei tão chateada. E aí nesse momento a gente pensa, eu tinha essa boa vontade. A pessoa que não me ofereceu uma carona no guarda-chuva, ela não tinha essa boa vontade para me oferecer. Então assim, se a pessoa não tem o que oferecer, como que a gente vai exigir? E é um olhar. Mas não tem maldade nisso, não tem ingratidão nisso. Porque às vezes a gente tem olhos e não vê. Às vezes a gente está com guarda-chuva e não vê a pessoa que está precisando de uma carona no guarda-chuva. Não porque somos ingratos. Mas aí a gente precisa ficar atento a isso. Porque é interessante também retribuir. É interessante também fazer independente de que a outra pessoa faça por você no outro momento ou não.
Quando a gente desapega dessa de querer a retribuição acontece. Quando a gente para de ficar chateado, e é notório isso, gente, todas as coisas que a gente pratica de bem, desde coisas muito bobas, a gente recebe o retorno disso de imediato. É uma coisa que a gente perde, que encontra, é uma força, um apoio moral que a gente está precisando e tem alguém para dar. É um problema financeiro que você não vê saída e de repente, não é que alguém vai te oferecer dinheiro, não. Mas é uma saída que o universo te mostra. Você fala, nossa, pronto, tá aí, consegui resolver. Porque chega um momento, tem em determinadas situações da nossa vida que a gente se vê sem saída. Todas as portas fechadas e todos os caminhos sem luz. Mas quando você pratica boas ações, quando você tem o hábito de amar independente de qualquer coisa, a luz aparece. Respira, confia e espera, porque são sementes boas que nós plantamos. Todos que plantam boas sementes colhem bons frutos, uma hora ou outra. E é providencial, viu, gente? Se o que você está precisando é aqui, é agora, esteja atento, a saída vai aparecer. Agora, se você, se eu não sou aquela pessoa que costumo praticar boas ações, eu não costumo abrir meus pensamentos, rever meus conceitos com relação a tudo da vida, é a semente que eu estou plantando, é a energia que eu estou jogando no universo que vai voltar para mim. Aí, infelizmente, não é castigo de Deus, não é ingratidão do outro, mas é energia que não está sendo boa, que está saindo de mim, que vai voltar para mim. Então eu mando para o nosso irmão boas energias, ele vai receber essas boas energias, vai trabalhar essas boas energias e isso vem em dobro. E eu estou próximo a esse irmão, a quem eu doei tais energias, e eu vou receber essas energias renovadas e dobradas e de excelente qualidade. O mesmo acontece se essa energia é uma energia de agressividade, de negatividade,